Agora vamos tratar da modelagem do problema da coloração de grafos. Lembrando vocês sobre esse problema, na entrada nós temos um grafo G e uma solução viável para ele corresponde a uma partição dos vértices em conjuntos V1, V2 até VQ, tal que toda aresta UV tem extremos em partes distintas. O jeito mais intuitivo de falar isso é que vértices adjacentes, ou seja, vértices que têm uma aresta ligando eles, têm cores diferentes. Cada parte ali corresponde a uma cor. A função objetivo é justamente o número de partes ou o número de cores utilizadas para colorir os vértices desse grafo, e nós queremos encontrar uma solução de custo mínimo. Vamos então para a modelagem. Primeiro, pensar nas variáveis. Uma variável bastante intuitiva diz respeito a saber qual cor cada vértice está usando. E aqui eu vou usar uma variável binária, indicadora, para dizer se um vértice U tem cor K. Assim, eu vou usar aqui XUK com U pertencente a V e K igual a 1 até delta de G mais 1. Aqui eu quero fazer só uma observação para vocês, porque é legal a gente pensar nos problemas que a gente está trabalhando. Então, aqui tem uma pequena propriedade de grafos, de teoria dos grafos, que a gente pode usar para deixar mais precisa e menos dispendiosa a nossa formulação. XUK é uma variável que vai indicar se o vértice U tem cor K. Eu preciso de uma dessa para cada vértice e para cada cor possível. Para cada parzinho vértice e cor possível, eu vou precisar de uma variável para indicar se ele tem aquela cor. Quantas cores possíveis eu posso ter? No mínimo uma, por isso K começa em 1. No máximo, a gente podia usar, a princípio, o número de vértices. De fato, eu sempre consigo colorir um grafo com cada vértice tendo uma cor diferente. Mas eu consigo ser mais esperto do que isso. Eu posso perceber o seguinte: a única maneira de fazer um vértice utilizar uma cor nova é se cada um dos vizinhos dele tiver uma cor diferente. Então imagine que esse vértice aqui tem a cor 1, esse tem a cor 2, esse tem a cor 3, esse tem a cor 4, esse tem a cor 5. Só assim para fazer esse cara usar a cor 6. Notem que ele pode ter 5 vizinhos e eles não terem 5 cores diferentes, e não quer dizer que ele precisa usar a sexta cor. Mas uma condição necessária para que ele precise usar uma sexta cor é que ele tenha 5 vizinhos. Para que ele precise usar uma cor diferente das 5 primeiras. Ele tem que ter 5 vizinhos com cores diferentes, e para isso, no mínimo, ele tem que ter 5 vizinhos. Se eles vão ter cores diferentes ou não é uma outra história, depende da nossa atribuição. Mas que ele tem que ter 5 vizinhos, ele tem. E é essa propriedade que a gente está explorando aqui. O máximo de cores distintas que eu vou usar no meu grafo é o grau máximo, que essa notação aqui, esse deltazão de G representa, o grau máximo dos vértices daquele grafo, mais 1. Eu nunca vou precisar de mais do que isso. Pois o pior que pode acontecer é que o meu vértice de maior grau tem todos os vizinhos de cores diferentes, portanto usa deltazão de G cores, e eu acabo usando mais uma para colorir ele. Então esse é o range, esse é o domínio do meu K. Tá? Então eu tenho um XUK variando aqui para todo vértice e para esses delta mais uma possibilidades de cores. E assim vamos começar a nossa formulação. Nós vamos precisar de umas outras variáveis, mas em instantes eu já coloco elas no páreo quando elas forem necessárias. Então eu vou colocar aqui uma primeira restrição que diz respeito a cada vértice ter apenas uma cor. Tá? Acho que é uma restrição bem importante do problema, né? Cada vértice só pode ter uma cor. Sendo assim, eu vou ter que o somatório dos XUK variando ao longo de todas as cores, para K de 1 até ΔG mais 1, tem que ser igual a 1. Cada vértice tem apenas uma cor e ele tem, de fato, exatamente uma. Não posso deixar vértice sem cor. Eu vou ter essa situação, sendo que eu vou ter uma restrição dessa para todo U pertencente a V. Fizemos essa restrição. A outra restrição, que eu diria que é a central do problema, diz respeito a vértices adjacentes terem cores diferentes. É a restrição principal. Nesse caso, o que eu vou ter é que para toda a aresta do nosso grafo, para toda a aresta UV pertencente a E, eu vou ter que os dois vértices ligados por essa aresta, o U e o V, não podem ter a mesma cor. Então, a variável que indica se eles têm a cor K, por exemplo,
somadas tem de ser menor ou igual a 1. Tá? Isso garante que, no máximo, um deles pode ter a cor K. Ou o U tem a cor K, ou o V tem a cor K, não ambos. Mas notem que eu tenho que garantir que eles não têm a mesma cor, e isso tem que valer para todas as K cores diferentes. Então eu vou ter uma restrição dessa para cada aresta e para cada K, variando de 1 até delta de G mais 1. O número de restrições aqui é bem grande. Vai ter uma restrição dessa para cada par, aresta, cor diferente. Eu vou ter essa restrição. Tá legal, essas duas restrições meio que resolveram a questão da viabilidade do problema. Olha, eu estou garantindo que cada vértice vai ter uma e apenas uma cor, e vértices vizinhos não vão ter cores diferentes. Só que o meu objetivo é minimizar o número de cores usadas. Como que eu posso fazer isso? Eu vou usar um artifício parecido com o que eu usei no problema anterior do escalonamento. Lá eu tinha usado uma variável para limitar a carga. Né? Eu falei, olha, o makespan é maior ou igual que a carga, e daí eu minimizo o makespan. Aqui eu vou usar algo parecido. Eu vou usar uma variável que indica se a cor K é usada. Eu vou usar um yk, que indica se a cor K é usada, e eu tenho uma variável dessa para cada K, variando de 1 até ΔG mais 1. Com essa variável em mãos, a função objetivo fica fácil. Eu quero minimizar o número de cores usadas, ou seja, o somatório dos yk para K de 1 até ΔG mais 1. Se eu não usei aquela cor, vai ser 0. Se eu usei, vai ser 1. No final, eu sei quantas cores diferentes eu usei, e é esse valor que eu quero minimizar. Mas eu tenho que amarrar as variáveis x e k, que são as variáveis que estão de fato atribuindo cores aos vértices, com os yk que estão contando as cores. E o jeito de fazer isso é colocar uma desigualdade, colocar uma restrição, que diz que eu não posso atribuir uma cor a um vértice se aquela cor não estiver disponível, se o yk daquela cor não for 1. O jeito de fazer isso, então, é dizer que x e k é menor ou igual que yk para todo U pertencente a V e para K, variando de 1 até ΔG mais 1. Então, aqui, para toda combinação vértice-cor, eu vou ter a restrição dizendo que se o yk for 0, o vértice U não pode receber aquela cor. Se o yk for 1, está liberado. Ou seja, se a cor está sendo usada, os vértices podem receber aquela cor, claro que respeitando as demais restrições de cada vértice só poder ter uma cor e não poder ter a mesma cor dos vizinhos. As outras restrições continuam válidas. Mas assim eu consegui amarrar as variáveis yk, que vão me dar a função objetivo, com as variáveis x e k, que são as que realmente atribuem cor ao vértice. É essa última restrição aqui que está fazendo essa amarra para mim. Ela diz que um vértice só pode usar uma cor que está disponível, ou seja, cujo yk é igual a 1. Por fim, eu preciso colocar o domínio dessas variáveis. Então, eu vou dizer aqui que x e k pertence a 0 e 1 para todo U pertencente a V e K variando de 1 até ΔG mais 1. E os yk também pertencem a 0 e 1, são variáveis binárias, para K igual a 1 até ΔG mais 1. Uma observação interessante aqui é que eu posso, sem prejuízo, relaxar a restrição yk. Se vocês observarem, pela função objetivo, o yk vai ser sempre o menor que ele puder ser. E a única coisa que restringe ele por baixo ali, que impede ele de ser menor, é o valor dos x e k para todos os u's diferentes, para todos os vértices diferentes. Como as variáveis x e k já são 0 ou 1, eu posso deixar os yk, na verdade, serem variáveis contínuas, não restringir elas a serem binárias, porque se houver algum x e k que vale 1, o yk necessariamente vai valer 1. Se nenhum deles valer 1, eles vão valer 0, e o yk vai ser o menor possível para ele, que vai ser 0. Assim, eu posso flexibilizar essas variáveis yk sem prejuízo para a minha formulação.